certo? Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade a um conteúdo que, teoricamente, era para estar na primeira prova, só que eu acabei não cobrando, e acabou que ele ficou meio que sobrando entre a primeira e a segunda etapa. Eu vou falar logo sobre ele, porque ele é importante, é um conteúdo importante, que eu acabei não cobrando. Não, eu não iria cobrar na prova, mas eu tenho que comentar ele com vocês. Então, por isso que essa aula aqui vai ser um pouco mais curta, porque eu vou comentar rapidamente sobre esse conteúdo, que ele acaba se tornando um pouco mais curto. E já na próxima aula, na quinta, eu vou estar dando início ao capítulo 6, porque eu não dou 5. Então, a gente já pula para o capítulo 6 e eu também já coloco o cronograma final das nossas aulas. Eu já dou mais ou menos uma base de datas para vocês tanto se programarem, quanto para mim também vai ser importante, porque as aulas da próxima etapa, da segunda parte, eu já tenho praticamente quase todas feitas, porque é como eu falei, essas aulas eu já passei slide para o pessoal do semestre passado, já foi aula de slide, então teoricamente os slides já estão aqui. Só tenho que dar uma garimpada, só dar uma olhada neles. Também para corrigir muitas coisas que ficaram pendentes também do semestre passado, né? Porque a gente vai aprimorando as coisas. Então, vai ser tanto bom para mim, que já vai ter praticamente todas as aulas em slide, quanto para vocês, porque vai ser algo mais rápido, mais técnico, entendeu? Vai ser muita aplicação de R. Na aula de hoje a gente já vai dar um pouquinho de conteúdo aqui, já vai para o R também, certo? Então, vamos lá dar início. Então, o que é que vai consistir na aula de hoje? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a ANOVA, análise de variância, né, do modelo. A partir dessa ANOVA, mais à frente eu vou definir o que é a ANOVA, eu fazer o teste F, que vai ser mais um teste de hipótese, que geralmente ele teria que ocorrer antes do teste T, tá? E a gente vai ver o exemplo desses dois tópicos no R. Vai ser basicamente isso, vai ser uma aula curtinha, tranquila, certo? Então, o que é a tabela da ANOVA ou simplesmente a ANOVA? A ANOVA ela é a análise de variância, certo? Que é baseada na decomposição da soma de quadrados. Então, lembram lá nas nossas primeiras aulas que eu demonstrei aquelas somas de quadrados para vocês? E hoje a gente vai abrir um pouquinho mais digamos assim, a gama das somas de quadrado. A gente vai ter 3 fontes de variação. A gente vai ter a nossa regressão, certo? Que é a primeira fonte de variação. A gente vai ter o erro e a gente vai ter o total. Então, para cada um desses 3 termos, a gente viu que eles possuem uma soma de quadrados, certo? A gente também mostrou que essa soma de quadrado total ela é decomposta exclusivamente entre a soma de quadrado da regressão mais a soma de quadrado do erro. Isso aqui já foi demonstrado em sala. O que é que vai ser de novidade para a gente hoje? Vai ser esses graus de liberdade aqui, essa coluna aqui, e a coluna de quadrado médio, tá? Primeiro a gente vai falar o que são graus de liberdade. Então, o que são graus de liberdade, tá? Graus de liberdade, eles são a quantidade de informação que os dados vão fornecer, que eu posso gastar, digamos assim, para estimar os valores. Eduardo, não entendi. Tá, eu vou dar um exemplo. Digamos que vocês aí na casa de vocês tenham 5 camisas. Desculpa. 5 camisas. E você quer ir para a faculdade com uma dessas 5 camisas, tá? Para cada dia diferente da semana. Então, para segunda-feira, eu quero ir com a camisa, na terça eu não posso mais usar essa camisa. Então, eu tenho 5 dias da semana, segunda a sexta, e 5 camisas. O que é que acontece? Na segunda-feira, vocês têm 5 opções de camisas para escolher, certo? Vocês teriam 5 camisas. Na segunda-feira, no primeiro dia, vocês teriam 5 camisas. Na terça-feira, vocês só vão ter 4 camisas, pois vocês já usaram a camisa da segunda.
essa camisa não pode se repetir. Então, vocês só podem ter 4 opções de camisas. Na quarta-feira, vocês só vão ter 3 opções de camisas para escolher para ir na quarta-feira. A mesma coisa na quinta, vocês só vão ter 2 opções. E na sexta, vocês obrigatoriamente vão ter que escolher uma camisa. Vai ser aquela camisa ali. Certo? Então, o que são os graus de liberdade aí para essa escolha? São quantos dias vocês tiveram direito de escolha. Quantos dias foram? Segunda, terça, quarta e quinta. Porque na sexta vocês obrigatoriamente tiveram com aquela camisa que sobrou. Então, é isso que são os graus de liberdade. É a quantidade, no caso aqui de dias, né, que vocês podem gastar para escolher determinada coisa. Então, vai ser aqui mais ou menos como vai ser aqui na nossa regressão. A nossa regressão, vocês vão ter K escolhas para estimar os parâmetros, tá? Já o erro, como vocês já estimaram K parâmetros e vocês têm N observações, vocês teriam N menos K, certo? Mas é como esse exemplo que eu acabei de dar. Se vocês têm N e vocês tiram K, vocês necessariamente vão ter que tirar 1. Porque é como se fosse o último dia. O último dia você não vai ter escolha. Então, por isso que vai ser N menos K menos 1. E o total vai ser justamente a soma dessas duas parcelas. Então, se eu somar N menos K menos 1 mais K, eu vou obter somente N menos 1. Então, essa vai ser a forma dos graus de liberdade. Por isso que quando a gente estava trabalhando com a estimação da variância, eu dividia a minha soma de quadrado do erro por um fator que não era necessariamente o n-1 ou n quando a gente estudava lá em variância, certo? Eu dividi ele por n-2 quando era o modelo linear simples e n-k-1 quando era o modelo linear múltiplo. Justamente por isso ser o grau de liberdade. Então essa divisão, que é a soma de quadrado do erro por esses seus graus de liberdade, ele tem um nome agora, que é o quadrado médio do erro. Certo? Então, o quadrado médio do erro é a soma de quadrado do erro dividido por seus graus de liberdade. Da mesma forma que tem o quadrado médio do erro, tem o quadrado médio da regressão, que é a soma de quadrado da regressão dividido por seus graus de liberdade, que é igual a K. Tá? Então, esse aqui vai ser Esses dois valores vão ser bem importantes, vocês vão ver já na frente, quando for fazer o teste F. E o total, o quadrado médio total não tem, certo? Então, são esses resultados aí que a gente teria que saber da tabela da ANOVA. Tá? Então, a ANOVA é basicamente a decomposição da soma de quadrados, com essa discussãozinha sobre graus de liberdade e sobre o quadrado médio. Tá? Então, aqui eu dou um pequeno resumo do que são graus de liberdade, né, que é o número de variáveis livres, certo? Que dispomos e que são livres para variar. A soma de quadrado a gente já bateu nessa tecla várias vezes, a gente já sabe até quando calcular e tudo. E o quadrado médio é a divisão da soma de quadrados pelo seu respectivo grau de liberdade. Tá? Então, o que é o teste F? A gente viu lá no teste T que a gente tinha um objetivo somente de verificar a significância de um parâmetro exclusivamente, só ele, tá? A gente testava a hipótese beta1 igual a 0 contra a alternativa que era beta1 diferente de 0. O teste F, ele vai testar o quê? A significância da regressão como um todo, tá? Então, ele vai testar essa hipótese aqui, ó, que é mais abrangente que o teste T. O teste F, ele testa que todos os nossos coeficientes eles são iguais a 0, certo? Conjuntamente, todos ao mesmo tempo. Ou seja, se eu não rejeitar essa hipótese nula aqui,
Eu estou dizendo que é meio que, bem grosso modo falando, a minha regressão não serve para nada. Não tem nenhuma explicação de nenhum termo da variável independente com a variável resposta. Certo? Que não há nenhuma relação. E se eu rejeitar a hipótese nula aqui, o que é que ela quer dizer? Que ter pelo menos um beta daqui, que ele é diferente de zero. Ou seja, pelo menos uma variável independente ela vai ser significativa para o meu modelo. Por isso que eu digo que aqui no ponto 3, que esse teste ele geralmente ocorre antes do nosso teste T. Por quê? Digamos que eu faço o teste F. E o teste F, eu rejeito a minha hipótese nula. Ou seja, se eu rejeitar a minha hipótese nula, para o teste F, ele quer dizer que pelo menos das variáveis independentes, ela é significante para o meu modelo. Mas não quer dizer que todas são significantes para o meu modelo. Então, se eu vou no teste F e ok para o teste F, aí eu passo para o teste T. No teste T é que eu vou avaliar individualmente cada variável independente se ela é significativa para a nossa variável resposta. Tá? Então aqui eu deixo a explicação da rejeição, certo? Se rejeitamos H0, temos que ao menos, né, isso aqui já falei, uma variável explicativa, aqui é xk, desculpa, contribui significativamente para o modelo, certo? Então esse teste acontece geralmente antes do teste T, que verifica individualmente a significância das variáveis. Tá, então como é que eu vou calcular agora a estatística F? A gente viu na nossa, quando a gente estava trabalhando teste T, que isso aqui seguia um aqui quadrado com n menos k menos 1 grau de liberdade. Da mesma forma que a soma de quadrado do erro dividido pelos seus graus de liberdade segue um aqui com n menos k menos 1 grau de liberdade, a soma de quadrado da regressão dividido por k também vai seguir um aqui quadrado com k graus de liberdade. Então, como essas duas parcelas elas são independentes e identicamente distribuídas, se eu tirar a divisão de um aqui quadrado, que é esse fator aqui, com k graus de liberdade, e outra aqui quadrado com n menos k menos 1 grau de liberdade, essa divisão dessas duas distribuições, eu vou obter uma distribuição f, tá? Lembrem que lá na distribuição T eu tinha uma normal padrão dividido por um aqui quadrado. Agora aqui eu tenho o quê? Eu tenho duas aqui quadrados, certo? Então eu vou ter uma distribuição F com k grau de liberdade, que é o divisor do primeiro, e n menos k menos 1 grau de liberdade. Então essas duas parcelas aqui são os graus de liberdade dessa distribuição F. Tá? Então, a realização do teste F, primeiro a gente calcula o nosso F calculado, que vai ser basicamente a soma de quadrado da regressão dividido pelos seus graus de liberdade, que isso aqui é o quadrado médio da regressão, esse fator aqui, ó, quadrado médio da regressão, e divido pelo quadrado médio do erro, que é a soma de quadrado do erro dividido pelos seus graus de liberdade. E eu vou comparar esse F calculado com o valor tabelado de um AF com K e N menos K menos 1 grau de liberdade. Tá? Isso aqui é um valor tabelado também. Se eu for cobrar porventura um dia para vocês, eu vou dar esse resultado. Tá? E a regra de decisão ela vai seguir da mesma forma que no teste T, no teste Z, quando a gente, que é o teste da normal, né? Quando a gente trabalhou lá com a revisão. A gente vai rejeitar H0 se esse F calculado for maior que o F tabelado ou se o p-valor for menor que o nível de significância. Isso aqui vai ficar mais claro quando eu vou mostrar agora no exemplo. Tá? Então a gente vai agora utilizar um exemplo no R com aquela base de dados do Wage 2, certo? Que eu postei no dia 18 do 8, que foi até uma base que tinha dado erro, eu postei novamente, tá lá tudo direitinho,
certo? Então aqui a gente vai abrir o R, eu vou ler a base. Só mostrar uma coisa aqui para vocês. Quando eu trabalhar com a base dessa forma aqui, ó, percebam que aqui eu só tenho os parâmetros que eu vou utilizar. Eu só tenho o salário, as horas, a educação, experiência, tenure e a idade. Então, para esse modelo aqui, eu vou usar só essas variáveis. Isso aqui vai facilitar quando a gente for utilizar aqui a nossa estimação. Então, primeiro eu utilizo a estimação daquele nosso modelinho tradicional, né? Que é... Deixa eu só aumentar aqui, ó. Para vocês verem melhor, acho que melhora um pouco. Então, primeiro eu faço a estimação daquela maneira mais tradicional, né? Coloco aqui a variável resposta. E aqui eu coloco todas as variáveis independentes. Certo? As 5 variáveis independentes. Chamo o meu modelo. Certo? Então, aqui são os coeficientes para cada uma das minhas estimações. Tá? Aqui é o beta 1, aqui é o beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, aqui é o beta 0, intercept. Ou se os meus dados tiver dessa forma aqui, ou seja, eu estou utilizando todas essas variáveis, eu posso proceder dessa forma aqui, ó. Eu posso chamar o modelo 2, perceba que eu estou chamando outro modelo. Aí aqui, ó, eu vou fazer LM, aí eu coloco só a variável resposta, que é o salário, né, o wage. Coloco a estimação e ao invés de eu colocar todas as variáveis independentes, eu só coloco um ponto. O que é que o R está entendendo com isso? Ele está... Certo, desculpa, eu estou colocando o ponto e depois eu estou dizendo que os meus dados é desse banco de dados, o wage2. Então, o que é que o R está entendendo? Ele está indo lá nesse banco de dados, o wage2, e está pegando todas as variáveis, com exceção da minha variável resposta, que foi isso aqui que eu fiz, ó. Certo? Então, para eu não ter que escrever todas essas variáveis, eu bastaria colocar só um ponto aqui e depois eu colocaria data wage2. Para o R entender que ele tem que ir lá nesse banco de dados aqui e pegar todas as variáveis, com exceção da variável que já está aqui, que é a variável resposta. Por que só vai funcionar dessa forma aqui? Porque ele vai pegar todas as variáveis. Se tivesse mais variáveis aqui, já não funcionaria, eu teria que usar dessa forma aqui. Mas como eu vou utilizar o meu banco de dados completo para estimação, eu posso usar dessa forma aqui. E vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Os valores das estimações são os mesmos. Tá? Mas isso era só uma curiosidade mesmo, mas... Então, primeiro eu vou só fazer um summary do modelo. Tá? E nesse summary do modelo, se vocês forem lá na última linha, esqueçam isso aqui por um momento. Se vocês forem lá na última linha, tem a F Statistic, que vai ser justamente o teste F. Certo? Ele dá a estatística do teste, que é 33.13. Ele dá os graus de liberdade do K, que é 5, e N-K-1, que é 929. Ou seja, isso aqui são os graus de liberdade da soma de quadrado da regressão e aqui os graus de liberdade da soma de quadrado do erro. E ele dá o p-valor. Como o p-valor ele é menor que o nível de significância, que no caso aqui, se eu usar qualquer nível de significância, ele vai rejeitar uma hipótese nula, o que é que eu estou dizendo aqui? Que a minha regressão ela está explicando, ou seja, pelo menos uma variável independente, pelo menos uma variável independente, ela é diferente de zero. Então, como a gente viu que pelo menos uma variável independente é significante para o nosso modelo, aí a gente vai para o teste F. No teste F, a gente percebeu que
digamos que a 5%, significância de 5%, somente essa variável aqui, o age é horas, tá? Ela não é significante para o modelo. Por quê? Porque o p-valor dela aqui, 0,25, é maior que o nível de significância, que é 0,05. Então, todas as demais elas são menores, e só essa aqui que vai ser maior. Então, só essa aqui que seria igual a zero. Tá? Então, perceba que primeiro eu fiz o teste F e depois eu fiz o teste T. Tá? E o modelo ANOVA, ele vai estar descrito por essa função aqui. Vocês colocam ANOVA modelo e ele vai retornar a ANOVA, análise de variância. Toda aquela tabela lá. Ó. Percebam que aqui a gente vai ter os graus de liberdade. Ele, aqui no R, ele faz todos em separado. Ele faz os graus de liberdade para cada variável independente. Tá? Então, se vocês quiserem saber os graus de liberdade da regressão, teria que somar essa soma aqui. Ó. Tá? Então, os graus de liberdade é a soma, que daria 5, que é o K, né, a quantidade de variáveis independentes. A soma para cada variável, se vocês somarem esse aqui é grande, mas se somarem todos esse aqui dá a soma de quadrado da regressão, aqui é a soma de quadrado do resíduo, aqui vai ter o quadrado médio, né, que é esse valor aqui, que é justamente a soma de quadrado dividido pelo grau de liberdade, certo? E aqui vai ter o quadrado médio do resíduo. No nosso caso, o quadrado médio do erro. Quando a gente fizer a soma disso aqui, dividir por 5, a gente vai ter o quadrado médio da regressão. Tá? Eu vou fazer um exemplo aqui. E aqui está o teste F para cada um, individualmente. É como se fosse o teste T, vai ser a mesma coisa, só que ele está fazendo o teste F. Esse teste F aqui a gente não considera muito, porque é como se fosse a mesma interpretação do teste T. Ele está testando individualmente cada variável para saber se ela é igual a zero ou diferente de zero. Percebam que aqui, por mais que seja o p-valor seja diferente, vai ter o mesmo resultado interpretativo do que esse aqui com o teste T. A gente somente não vai rejeitar a variável horas. Tá? Percebam que é só a variável horas que o p-valor foi maior que 0,05. Os demais foram tudo menores. Então, tanto o teste T como o teste F individual, tá? É como se fosse um teste bem assim, entre aspas, o teste F individual, porque para o nosso estudo, o que está valendo é esse aqui, esse teste F aqui, certo? Então, o R ele já calcula a estatística F, já calcula o p-valor, tá? E eu vou calcular aqui igual daquela forma que a gente utilizou lá. Eu estou pegando aqui a ANOVA, se eu digitar ANV cifrão, ele vai retornar alguns valores. Se eu colocar min SQ, é o quadrado médio. Tá? Então, aqui vai ter os valores dos quadrados médios. E eu quero pegar só esses 5 primeiros, porque eu sei que o último é o resíduo, certo? Eu não quero esse aqui. Eu quero pegar a soma desses 5 primeiros aqui e vou dividir por 5, que é justamente a média, o quadrado médio da regressão. E vou dividir pelo quadrado médio do erro, que é só o 6. E esse valor aqui tem que dar 33,13, né? Que é o que ele já calculou. Quando eu fizer aqui, vai dar 33,129, né? Que ele arredondou para 33,13. Certo? Então, nas nossas próximas lives, eu vou voltar para discutir mais isso aqui com vocês, porque nas próximas aulas a gente já vai passar para uma parte do conteúdo que é um pouco mais diferente, falar sobre forma funcional, falar quando a gente está trabalhando com log, com interação, e com variáveis ao quadrado e outras formas vai ser mais discutindo sobre modelos em si, certo? Então, por hoje é só, beleza? Então, tchau, pessoal, até mais.